Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um dos temas mais tormentosos do direito tributário, mas ao mesmo tempo um assunto que é bastante interessante, já que os efeitos dele no mundo tributário provocam a extinção desse crédito tributário. Uma vez extinto o crédito tributário, é evidente que eu não tenho que pagar nada. E esse é, nas ações tributárias, esse é o meu grande objetivo, claro? Então vamos começar fazendo uma análise dos institutos da prescrição e da decadência a partir do disposto lá no Código Civil. Eu tenho dito que as relações obrigacionais não foram pensadas para perdurar pela vida inteira, claro? Então, se você tem uma obrigação e não exige o cumprimento dela a determinado tempo, é porque você não tem tanto interesse assim nela. Claro? Então, o tempo acaba por matar, por extinguir essas obrigações. Aqui no direito tributário, tanto a decadência quanto a prescrição vão incidir sobre o próprio crédito tributário, claro, ou seja, são causas de extinção do crédito tributário. Então vamos começar lá pelo Código Civil. Vamos ver. Olha lá. O Código Civil, no artigo 189, diz o seguinte: violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206. Muito bem, então olhe lá. No direito tributário, o crédito tributário não nasce pronto. É necessário que, uma vez ocorrido o fato gerador, haja futuramente um lançamento para que esse lançamento constitua o crédito tributário. O crédito tributário, então, representa o direito de um Estado obter uma determinada quantidade de dinheiro de você, particular. Então, é através da constituição do crédito tributário que eu, Estado, constituo o meu direito de receber uma quantidade de dinheiro de você. Eu só tenho direito de constituir o crédito tributário até o momento em que a decadência provoca os seus efeitos. A partir do momento que a decadência provoca os seus efeitos, eu não posso mais constituir o crédito tributário. Então, no direito tributário, a decadência vai afetar o direito de constituir o crédito tributário. Em outras palavras, vai afetar a possibilidade de constituir o direito de ter determinada quantidade de dinheiro seu. Usando uma terminologia mais simples, que pode até não ser tecnicamente das melhores, claro, eu diria para você que a decadência mata o direito de lançar. Mata o direito de lançar. Ocorreu o fato gerador, nasceu a obrigação tributária. Claro? A partir daí, eu vou ser, ou nasce a partir daí, a possibilidade de eu constituir o crédito tributário através do lançamento. Claro? Através do lançamento. Muito bem. Se eu deixo passar o tempo, é porque eu não tenho tanto interesse assim. Ora, para eu ter o seu dinheiro, eu preciso de constituir o crédito tributário. Tá bom. E quando que eu vou constituir o crédito tributário? Quer dizer, quando que eu vou lançar? Na hora que eu quiser. Só que, se eu deixo passar tempo demais, é porque eu não tenho tanto interesse assim. Então, se eu deixar passar um tempo grande,
que aqui em termos de direito tributário é de 5 anos, é porque eu não tenho tanto interesse assim em constituir esse crédito. Ora, se eu não tenho mais interesse de constituir esse crédito tributário, eu não posso mais constituí-lo em virtude dos efeitos da decadência. Claro? Então, a decadência vai matar o meu direito de lançar. Agora, uma vez constituído o crédito tributário pelo lançamento, eu espero que você me pague no prazo de 30 dias. Se você não me pagar no prazo de 30 dias, eu vou tomar providências no sentido de exigir o pagamento. Então, vou tomar providências no sentido de exigir o pagamento. Claro? Muito bem. Olha só, como é que eu vou exigir o seu pagamento? Através do ajuizamento da execução fiscal. Então, constituído o crédito tributário, regularmente, não falo mais de decadência. Claro? Agora, constituído o crédito tributário e não pago, nasce o direito de você, Estado, exigir na via judicial que eu pague. Tá claro? Como que você exige que eu pague? Através do ajuizamento da execução fiscal. Ora, se passa muito tempo, é porque você não tem tanto interesse no meu dinheiro assim. Então, também, passados 5 anos, a partir do momento em que você pode exigir na via judicial o meu pagamento, é porque você não tem tanto interesse assim. Se não tem tanto interesse, os efeitos da prescrição tornam impossíveis que você efetivamente venha a exigir na esfera judicial o meu dinheiro. Ok? Então, colocando isso num desenho, olhe lá. Eu tenho aqui o direito que é representado por essa quantidade de dinheiro. Se você não paga, o meu direito é violado. Claro, a partir do momento que o direito é violado, eu tenho o direito à pretensão, ou seja, eu tenho o direito a exigir que você me pague. Lógico, em se tratando de direito tributário, eu vou exigir de forma judicial, claro, de forma judicial. Muito bem, então olha só, a decadência mata o direito de lançar, a prescrição mata o direito de exigir o crédito tributário na via judicial, claro, na via judicial. Muito bem, então olha só, lá no direito civil, eu posso perder o direito de exigir o crédito que eu tenho com você. Por exemplo, você me deve, suponhamos, 10 mil reais. Não me pagou lá no direito civil. Não me pagou. Eu também perdi o prazo para ajuizar a ação para cobrar esses 10 mil reais. Perdi o prazo. Tá claro? Ora, se eu perdi o prazo, eu não posso mais te cobrar em juízo. Mas, no entanto, o seu direito aos 10 mil reais continua vivo. No direito civil, ele continua vivo. Você só não pode me exigir. Agora, se eu te procurar espontaneamente e disser, olha, há 10 anos atrás, eu estava te devendo 10 mil reais. Naquela época, eu não podia pagar. A partir de agora, eu posso pagar, estou pagando. Você pode até pensar assim, mas esse direito já está prescrito, por assim dizer. Eu entendo. Mas você não está me exigindo o pagamento. Que essa exigência é obstada pela prescrição. Eu que estou vindo te pagar. Claro, eu que estou vindo te pagar. Então você pode receber, porque o direito de receber persiste. Agora, aqui no direito tributário é diferente. Aqui, tanto a decadência como a prescrição são causas de extinção do crédito tributário.
são causas de extinção do crédito tributário. Ora, se o crédito tributário está extinto, você não pode receber nada de mim. Claro? Por exemplo, você não constituiu o crédito tributário, a decadência acabou matando o seu direito de receber, de constituir. Ou, em outra hipótese, você constituiu o crédito tributário, não exigiu na via judicial, a prescrição extinguiu o crédito tributário. Muito bem. A prescrição extinguiu o crédito tributário. Mas eu fico preocupado, eu acho que não é justo eu ficar te devendo. E eu volto a você, Estado, e digo o seguinte: olha, muito embora você não possa mais me cobrar, eu queria te pagar, porque eu acho que não é justo eu ficar te devendo crédito tributário. Em se tratando de crédito tributário, tanto a prescrição quanto a decadência são causas de extinção. Então, a partir do momento que está extinto o crédito tributário, eu não tenho que te pagar nada. Pior, eu nem posso te pagar nada. Você vai dizer, mas espera aí, não é bem assim, porque o crédito tributário existe. Não! Seja ele extinto pela decadência, ele nunca existiu, ou extinto pela prescrição, ele existia um dia e foi extinto pela prescrição, acabou, morreu. O crédito tributário não existe mais. Você vai dizer assim, mas esse direito tributário é muito enjoado, né? Porque ele pega os institutos lá do direito tributário, aliás, lá do direito civil, mas chega aqui no direito tributário e ele muda tudo. Sim, e esse permissivo está lá no artigo 109 do CTN. Olha lá, no artigo 109 do CTN, o que eu tenho? Os princípios gerais do direito privado utilizam-se para pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para a definição dos respectivos efeitos tributários. Então é isso mesmo. Eu, direito tributário, vou lá no direito civil e pego a definição de prescrição e decadência para poder trazê-los para o direito tributário. Só que eu trago só o conceito. A consequência, quem dá sou eu. Claro? Quem dá sou eu. Ok? Muito bem. Olha lá. Em termos de desenho, então, o que eu tenho aqui? Olha lá. A sequência qual é? O direito, que é o crédito tributário, a violação, a pretensão. A decadência atua no direito, ou seja, matando, extinguindo o direito de receber, extinguindo o crédito tributário. A pretensão, a prescrição, atua sobre a pretensão, ou seja, sobre o direito de ajuizar a execução fiscal. Claro? Olha lá, juntando isso tudo, o que eu tenho em condições normais aqui no direito tributário? Constituído o crédito tributário, se o pagamento é inexistente, a consequência qual é? Execução fiscal. Ora, se há o caso de decadência, eu não tenho crédito tributário. Se eu não tenho crédito tributário, eu não vou ter o quê? A execução fiscal. Claro? Olha lá. Se eu tenho a decadência, eu não tenho crédito tributário, não tenho que falar em pagamento, também não tenho que falar em execução fiscal. Por outro lado, aqui na prescrição, eu não tenho, eventualmente, o crédito tributário pela decadência, já está morto. Mas se eu tiver e o pagamento for inexistente, a prescrição mata o direito de executar. Ok? Muito bem. Então, visto de uma forma geral o que é a prescrição e a decadência, com os olhos do direito tributário, nós passamos agora ao estudo da decadência propriamente dita. E olhe lá, a decadência
para que a gente possa estudar a decadência, nós temos que fazer uma revisão, ainda que breve, sobre as três modalidades de crédito de lançamento, ou seja, de constituição do crédito tributário. Vale dizer, as três modalidades de constituição do crédito tributário. Na primeira delas, nós temos o lançamento de ofício, previsto lá no artigo 149 do CTN. No lançamento de ofício, a autoridade administrativa faz tudo sozinha, ou seja, é ela que percorre o caminho do artigo 142 do CTN, constitui o crédito tributário e notifica o sujeito passivo para pagar ou apresentar recurso administrativo no prazo de 30 dias, ok? A decadência vai sempre incidir sobre o lançamento de ofício. Guarde isso. A decadência somente incide sobre o lançamento de ofício. A decadência só impede o lançamento de ofício. Você vai dizer, mas por que isso? Porque a decadência incide sobre a possibilidade de o Estado constituir o crédito tributário. Ora, a única forma que o Estado tem iniciativa própria para constituir o crédito tributário é através do lançamento de ofício. Claro, é através do lançamento de ofício, ok? Voltando, lá no artigo 147 do CTN, eu tenho o lançamento por declaração ou misto. Claro, o lançamento por declaração ou misto. Quero dizer com isso que esse lançamento dele tanto participa o sujeito passivo quanto o sujeito ativo. Ou seja, eu, sujeito passivo, informo ao sujeito ativo a ocorrência do fato gerador e esse sujeito ativo, de posse dessas informações, termina o lançamento e me notifica para pagar. Então, a segunda modalidade de lançamento é o lançamento por declaração ou misto, previsto lá no artigo 147 do CTN. E, por último, o chamado lançamento por homologação, previsto lá no artigo 150, no qual o sujeito passivo, por sua conta e risco, percorre todo o caminho do artigo 142 do CTN, apura o valor devido e paga sem prévio conhecimento da autoridade administrativa. Quero dizer, você faz tudo que você achar que você tem que fazer e depois eu me reservo o direito de conferir aquilo que você fez, ok? Muito bem, vejamos então a regra geral da decadência lá no artigo 173 do CTN. Veja aí. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário. Olhe lá. Essa frase pode ser substituída, tem por sinônimo a seguinte frase: o direito de a Fazenda Pública lançar, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário. E olha só, por que eu disse que a decadência vai produzir os seus efeitos sobre o lançamento de ofício? Porque olha o que diz o artigo 173, de novo, o direito de a Fazenda Pública. Ora, a Fazenda Pública só constitui o crédito tributário através do lançamento de ofício. Então, a decadência só vai incidir os seus efeitos impossibilitando o lançamento de ofício, ok? Eu estava dando aula num outro curso, para uma outra turma, um concurso público, e brinquei que o auditor fiscal não sabe fazer outro lançamento que não seja o lançamento de ofício.
Alguém brincou comigo assim, olha, cuidado que tem fiscal aqui na sala. Eu falei, mas isso não é demérito nenhum, não. A limitação não é do fiscal, não é do pessoal dele, não. A limitação é da própria atividade administrativa que diz que ele só pode lançar de ofício, ok? Muito bem, então 5 anos contados a partir do quê? Inciso 1º, do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então, olhe lá, nós temos aqui um desenho que eu peço que você acompanhe. Olhe lá, vamos supor que o fato gerador tenha ocorrido no dia 21/2/2010. 21/2/2010. Pela regra da decadência, o prazo para lançar se esgota 5 anos depois do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que eu poderia lançar. Claro? Nas aulas presenciais, eu faço a seguinte pergunta e normalmente eu tenho uma resposta equivocada. Olha lá, voltando ao desenho, eu afirmo o seguinte: ocorreu o fato gerador no dia 21/2/2010. Claro? A partir de quando eu posso lançar? A resposta que vem no primeiro momento do aluno. Você pode lançar a partir do primeiro dia do exercício seguinte. Mentira! Mentira! Eu posso lançar a partir do momento que ocorreu o fato gerador. Eu posso lançar a partir do momento que ocorreu o fato gerador. A resposta que você deu é outra, para uma outra pergunta. A resposta que você me deu é a seguinte: quando começa a contar o prazo decadencial? Aí sim, começa a contar no primeiro dia do exercício seguinte. Lógico, olhe lá, se o fato gerador ocorreu no dia 21/2/2010, é claro, é evidente que eu já poderia lançar imediatamente. No entanto, o prazo decadencial começa a contar no primeiro dia do exercício seguinte. Lembrando que o nosso exercício financeiro coincide com o ano calendário. O nosso exercício financeiro coincide com o ano calendário. Claro? Então, olhe lá. Se o termo inicial é o primeiro dia do exercício seguinte, nesse desenho nosso, o termo inicial é o primeiro dia de janeiro de 2011. Eu vou contar 5 anos. E eu sugiro a você que conte nos dedos, porque é a maneira mais fácil de não errar. Claro? Olha lá, eu conto da seguinte forma. Estou no dia 1º de janeiro de 2011. Quando terminar o ano de 2011, quantos anos se terão passado? 1 ano. Ótimo, 1 ano. Muito bem. Se já se passou um ano, eu conto assim: 11, 12, 13, 14, 15. Você vai dizer então, quando é que termina o prazo decadencial? E eu te devolvo a pergunta. Quando que termina o ano de 2015? O ano de 2015 termina no dia
31 de dezembro de 2015. Olha lá, dia 31 de dezembro de 2015. Esse é o último dia para que eu possa efetuar o lançamento. Lembrando que o lançamento considera-se perfeito e acabado no momento em que eu te notifico do lançamento. Tá claro? Enquanto você não for notificado do lançamento, não há que se falar em existência do crédito tributário, não há que se falar em existência do lançamento. Ok? Muito bem. Mas não é no dia seguinte, ou seja, no dia 1º de janeiro de 2006, olha lá, no dia 1º de janeiro de 2006, o crédito tributário já estará extinto pela decadência. Então, virou o ano, ou seja, você ainda está comemorando Réveillon, festa, fogos na praia, programa do Faustão e outras coisas mais, virou o ano, houve a morte do crédito tributário pela decadência, ok? Muito bem. O artigo 173, em seu parágrafo único, diz o seguinte: o direito a que se refere esse artigo, ou seja, o direito decadencial, extingue-se definitivamente com o decurso de prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário. Então, olha só, uma vez iniciada a constituição do crédito tributário, uma vez iniciada essa constituição, o fisco tem 5 anos para terminar. O fisco tem 5 anos para terminar o lançamento. E como é que ele termina o lançamento? Notificando para pagar. Como é que começa o lançamento? Pela notificação de qualquer medida, pela notificação ao sujeito passivo de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. Repare só, é comum quando você faz alguma mandraquice na sua declaração de imposto de renda, ou quando o fisco detecta alguma inconsistência, que você receba uma cartinha gentil, uma notificação, dizendo para você apresentar documentos ou comparecer à Receita para apresentar esclarecimentos e outras coisas mais. Claro? Ora, senhores, nessa situação, recebida a notificação, já está iniciado o processo de lançamento. Mas como assim? Estão só pedindo esclarecimento? É lógico. Esse esclarecimento é uma medida preparatória para o futuro lançamento. Quero dizer, eu acho que tem alguma coisa errada. Se tem alguma coisa errada, é porque eu quero lançar. Ora, se eu quero lançar e tem alguma coisa errada, você me prestar informações para que eu possa averiguar se há ou não alguma coisa errada é, a todos os olhos, uma medida de natureza preparatória. E se for uma medida de natureza preparatória, não resta dúvida que começou aí o lançamento, ok? Ah, mas e se tiver tudo certo? Ora, se tiver tudo certo, não vai haver lançamento. Então aí realmente a medida era preparatória de um lançamento que não ocorreu, ok? Não há problema nenhum. Muito bem, a questão é saber o seguinte:
Olhe lá. A ideia é de que essa antecipação dos efeitos provoca um efeito que é discutível sobre a decadência. Vejamos primeiro o desenho. Olhe lá. Imagine aqui o mesmo fato gerador ocorrido no dia 21/2/2010. Claro? Ora, repare lá. Se foi emitida uma notificação preparatória em 24/8/2010, começou aí o lançamento. O que diz o artigo 173? Se começou aí o lançamento, você tem 5 anos para terminar. Você tem 5 anos para terminar. Claro? Então, olha só. Houve um deslocamento da linha do tempo no total de 5 anos. Se começou antes, tem que terminar antes. Então, olha lá. Se a notificação foi enviada no dia 24/8/2010, no dia 24/5, ou seja, 5 anos após, o lançamento tem que estar concluído, sob pena de efeito da decadência, ou seja, sob pena de não se poder lançar mais. Claro? Muito bem. E quando há o lançamento, quando ele é iniciado após o início do prazo decadencial, ou seja, vamos imaginar que tenha começado ao longo desses 5 anos. Eu vou fazer um outro desenho aqui para facilitar o nosso entendimento. Olhe lá. Então vamos fazer aqui a linha do tempo. Essa linha do tempo ficou esquisita, né? A linha do tempo. Vamos imaginar que ocorreu aqui o fato gerador. Então, fato gerador no dia 21/2/2010. Claro? Em condições normais, o que acontece? Primeiro dia do exercício seguinte. 1º de janeiro de 2011. Começa a contar o prazo de 5 anos da decadência. Então, eu vou aqui contar o prazo de 5 anos. Vai dar o dia 31/12/2015. Então, nesse espaço aqui, quanto tempo eu tenho? 5 anos. Claro? 5 anos. Muito bem. Nós vimos, e eu vou fazer aqui agora de caneta verde, que quando o prazo começa antes, ou melhor, quando a notificação é expedida antes do início do prazo decadencial, se ele começou antes, ele termina antes também. Claro? Então vamos colocar aqui, por hipótese, se aqui foi o dia 24/8/2010, claro, vai terminar o prazo decadencial no dia 23/8/2015. Ora, esse espaço de tempo aqui deve ser igual, embora o desenho não esteja mostrando isso, a esse espaço de tempo aqui. Claro? A esse espaço de tempo aqui. Quero dizer, começou antes, tem que terminar antes também.
A questão grave para nós é essa aqui. Começou aqui o lançamento. Vamos supor, 10 de julho de 2013. Ora, se você for ver a literalidade do parágrafo do artigo 173, você vai dizer o seguinte: ora, se eu contar daqui 5 anos, eu vou ter aqui o prazo prescricional terminando no dia 9/7, estou no ano 13, não é isso? Conto no dedo. 13, 14, 15, 16, 17, 18. 2018. Ora, isso a doutrina repudia por um motivo muito simples. Seria uma maneira do fisco aumentar o prazo de 5 anos a seu critério. E veja só, de novo. Fato gerador ocorrido em 21/2/2010. Claro? Início do prazo decadencial, 1º de janeiro de 2011, término 31 de dezembro de 2015. Claro? Aqui 5 anos. Ora, se essa visão aqui em preto for aceita, ou seja, eu tenho sempre 5 anos para terminar o lançamento, desde que ele tenha se iniciado, quando ainda correndo o prazo decadencial, eu teria a possibilidade de o fisco sempre estender esse prazo da seguinte maneira. Olhe lá, ele, nesse momento aqui, vamos supor, no dia 30, só para não ficar muito chato, 30/12/2015, ele manda uma notificação para todo mundo. Notificação: apresente o recibo de não sei o quê, apresente o recibo do médico, apresente o comprovante da fonte de rendimento, apresente o número do seu título eleitor, enfim, qualquer coisa que ele quisesse para poder instruir eventual lançamento. Ora, ele estaria a seu critério postergando o prazo por mais 5 anos. Então a doutrina repudia isso aqui. A doutrina fala que isso aqui está errado. Claro? Agora, o que a doutrina fala é o seguinte: o artigo 173 somente serve para antecipar a contagem do prazo de decadência. Não serve para postergar ou renovar ou recomeçar a contagem do prazo de decadência. Ok? Muito bem. O problema, o fato, é que o ministro Luiz Fux, que de repente se a senhora da verdade, ele trouxe uma decisão em que ele mesmo concorda, em que ele contraria a doutrina como um todo. Olha lá, há entendimento no STJ de que o início antes do prazo decadencial antecipa o termo. Olha lá,
iniciado o trabalho de lançamento do crédito tributário e notificado o contribuinte dentro do exercício em que ocorreu o fato gerador, notificado do início do lançamento, tem início o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, conforme artigo 173, parágrafo único do Código Tributário Nacional. Todavia, se a notificação do contribuinte dos trabalhos de fiscalização ocorrer após o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorreu o fato gerador, não surtirá, vou sublinhar aqui, não surtirá efeitos no que se refere ao prazo decadencial, permanecendo como data inicial aquela estipulada pelo artigo 173, inciso 1º do CTN, primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Claro? Esse é o julgado que interessa para nós advogados. Agora, o ministro Luiz Fux lê a doutrina, diz que concorda com ela, elogia a doutrina e depois toma uma decisão esquisita. Olha lá. No sentido de que o prazo decadencial corre a partir da notificação de que trata o parágrafo único do artigo 173. O dever de pagamento antecipado, quando inexistente, tributos sujeitos a lançamento de ofício, ou quando existente a aludida obrigação e a omissão do contribuinte na antecipação do pagamento, desde que inocorrentes quaisquer ilícitos, tendo sido, contudo, notificado de medida preparatória indispensável ao lançamento, flui o termo inicial do prazo decadencial da aludida notificação, independentemente de ter sido a mesma realizada antes ou depois do prazo do inciso 1º do artigo 173. O fato é que o ministro Luiz Fux, ele mesmo reconhece, olhe lá, a existência de doutrina majoritária, segundo a qual a notificação feita após o início do prazo decadencial, prescrito no artigo 173, inciso 1º, não interrompe nem suspende o prazo. Ora, ele cita um tanto de doutrina, cita o professor Eurico Desante, que é o melhor doutrinador na atualidade sobre prescrição e decadência, e depois conclui de outro jeito. A doutrina é maravilhosa, a doutrina pensa dessa maneira, a doutrina está correta, só que eu sou ministro, então eu penso de outra forma e vale o que eu penso. Você conclui o que você quiser, claro? Muito bem, ok? Então eu tenho as duas visões e é lógico que para nós advogados interessa a visão primeira, ou seja, o início antes do prazo decadencial tem por efeito antecipar o final da decadência, do prazo decadencial, mas não postergar. Quero dizer, o parágrafo 1º do artigo 173 somente se aplica se a notificação preparatória foi expedida antes do início do prazo de natureza decadencial. Ok? O que você disse, então, das duas visões? Ora, porque eu preciso saber das duas, mas a que interessa para nós, advogados, é a primeira, evidentemente. Ok? Muito bem. Eu tenho uma regra específica. Olhe lá. Essa regra específica se aplica aos chamados lançamentos por homologação ou autolançamento. Claro? Lançamentos por homologação ou autolançamento. Vamos voltar ao exemplo aqui. Lá no artigo 150, parágrafo 4º, eu tenho o seguinte: ocorrido o fato gerador em 21/2/2010 e sendo o tributo sujeito a lançamento por homologação,
é da ocorrência do fato gerador que eu conto o prazo de natureza decadencial. Claro? É daí que eu conto o prazo de natureza decadencial. Ora, se começou a contar em 21/2/2010, terminou em 20/2/2005. Em 21/2, o crédito está extinto pela decadência. Ao longo desse prazo de 5 anos, o que eu poderia fazer? Ao longo desse prazo de 5 anos, autoridade administrativa, poderia te procurar. Para quê? Para lançar. Ora, se eu não te procuro nesse prazo de 5 anos, eu perdi a oportunidade de lançar. E se eu perdi a oportunidade de lançar, efetivamente, o prazo de decadência já cumpriu os seus efeitos. Ok? Muito bem. Visto isso, nós temos então duas regras de decadência por enquanto. Uma regra geral e uma regra específica. A regra geral se aplica lá para os lançamentos de ofício ou por declaração e a regra específica, Muito bem, pessoal. O inciso 2º do artigo 173 do CTN diz que também conta o prazo decadencial a partir da decisão que anulou por vício formal um lançamento anteriormente efetuado. Olha lá, entenda-se por vício formal a inobservância de qualquer formalidade essencial ao ato de constituição. Exemplo, lançamento efetuado por quem não tem legitimidade para tantos, atinentes ao procedimento e ao documento que tenha formalizado a existência do crédito tributário. Olhando por outro lado, eu teria para te dizer que a anulação do ato de lançamento por vício formal decorre de um vício que impede ou dificulta o seu direito de defesa. Por exemplo, eu, auditor fiscal, faço um lançamento e te notifico, pague 10 mil reais. Você me indaga, mas por que? A título de quê? Eu falo, não quero nem saber, meu amigo, pago, está acabado. É lógico que a coisa não é assim, ok? Muito bem. Olha o que tem o desenho. Fato gerador. No primeiro dia do exercício seguinte, começa a correr o prazo decadencial. Claro? Começa a correr o prazo decadencial. Ora, uma vez constituído, anula-se por vício formal. Começa outro prazo ao final de 5 anos. Claro? Se houver outro lançamento, começa de novo outro prazo decadencial. Quero dizer, a cada vez que há uma anulação por vício formal, claro, a cada vez que houver uma anulação por vício formal, reinaugura-se o prazo de lançamento. Ok? Muito bem. Mais um detalhe aqui, o resumo. Olhe lá. Quais são as regras de decadência? Artigo 173, inciso 2º, quando há anulação por vício formal. Artigo 173, inciso 1º, no lançamento de ofício, no lançamento por declaração, no lançamento por homologação, desde que ele seja praticado com dolo, fraude ou simulação, ou que não haja qualquer recolhimento. Por último, no lançamento por homologação, a regra é a do artigo 150, parágrafo 4º.
Muito bem. Em termos de julgado, nós temos aqui a súmula vinculante de número 8, que diz: são inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei 1569 e os artigos 45 e 46, que tratam de prescrição e decadência do crédito tributário. Por um motivo muito simples. Essa lei aqui é uma lei de natureza ordinária. E lei de natureza ordinária não pode tratar de prescrição e decadência em matéria tributária. Ok? Muito bem, pessoal. Vamos ver agora o segundo instituto que implica a extinção do crédito tributário ligado ao passar do tempo, que é a prescrição. Claro, eu costumo brincar que alguns profissionais confundem prescrição e decadência. Para alguns deles, tudo que está atrasado está prescrito. Claro, mulher, por exemplo, para sair de casa em dia de festa, sempre prescrito. Não é isso? Muito bem, isso é uma brincadeira, lógico. A verdade é que aqui eu preciso separar com bastante atenção o que é o Instituto da Decadência e o Instituto da Prescrição. Como nós já vimos no começo da conversa, a decadência mata o direito de lançar e a prescrição mata o direito de exigir, de ajuizar a execução fiscal. Ok? Então, visto a decadência, vejamos agora o que diz lá a prescrição. Olha lá. A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. Ora, se alguma vez eu tivesse falado para você de constituição provisória do crédito tributário, estaria fácil, porque se eu definir o que é constituição provisória, basta ao revés eu dizer o que é constituição definitiva, ok? Só que eu nunca falei para vocês de constituição provisória. Então eu preciso investigar o que seja a constituição definitiva do crédito tributário. Claro, três teses se apresentam. Vejamos. Olhe lá. A primeira delas diz que o crédito tributário, primeira tese, diz que o crédito tributário está definitivamente constituído na notificação de lançamento. Claro? Muito bem. Então, olha só, essa tese é uma tese que interessa muito para nós, advogados, mas não é uma tese justa. Porque quando eu te notifico para pagar, eu digo a você, pague no prazo de 30 dias ou apresente recurso administrativo. Ora, se eu estou te dizendo da possibilidade de você apresentar recurso administrativo, esse crédito tributário não está definitivamente constituído. Não é justo que enquanto você analisa o meu pedido administrativo de retificação, esteja correndo contra você o próprio prazo de prescrição. Então, essa tese não nos serve. A terceira tese, que é também extrema, diz que a Constituição definitiva ocorre quando da inscrição
em dívida ativa. Ora, senhores, nós já vimos, quando nós falamos de execução fiscal, que a inscrição em dívida ativa é simplesmente um ato de controle, não muda rigorosamente nada na sua condição de devedor. Claro, além do mais, não existe um limite, não existe uma data para que você possa inscrever em dívida ativa. Ora, se não tem, você escreve quando você quiser. Ora, não é razoável, não faz sentido eu deixar que você marque a seu exclusivo critério o momento em que vai começar a correr um prazo prescricional contra você. Tá claro? Imagina a cena. Você foi notificado do lançamento hoje, não pagou. Não pagou, qual que é o próximo passo? Inscrição em dívida ativa e ajuizamento da execução fiscal. Ora, como eu não tenho um prazo definido para inscrever em dívida ativa, pode ser que eu venha escrever quando os seus netos estiverem se casando. Se eu vier escrever quando os seus netos estiverem se casando, o prazo prescricional vai começar lá na frente. Ora, isso não tem o menor sentido. Tá claro? Um dia eu estava dando aula e uma aluna falou assim, mas eu já fui estagiária lá na procuradoria de não sei quem, e lá a ordem que a gente tinha era inscrever no prazo máximo de 30 dias, por exemplo, depois que chegasse a informação. Falei, ótimo, aonde que está essa norma? Não, o chefe que deu a ordem. Ora, tá de parabéns o chefe. Quanto mais cedo inscrever em dívida ativa, melhor. Agora, eu não posso dizer que isso tornou-se a verdade absoluta dos tempos. Claro, voltando lá no nosso texto, eu vou te dizer que para nós o crédito tributário encontra-se definitivamente constituído quando não for mais possível ao sujeito passivo buscar a modificação do crédito tributário na esfera administrativa. De novo, o crédito tributário estará definitivamente constituído na situação na qual não for mais possível ao sujeito passivo buscar sua modificação na esfera administrativa. Claro? Então, olha lá, vamos voltar para o desenho. O que diz lá? Houve a notificação do lançamento. Até 30 dias depois, você tem o prazo para pagar ou apresentar recurso administrativo. Vamos fazer um outro desenho aqui. Então, olha lá. Tá ruim, né? Devia ter uma régua aqui, ou então a mesa devia ser torta, né? Fica mais fácil. Muito bem. Então, vamos imaginar que aqui, nessa data, você foi notificado para pagar. Notificado para pagar. Claro? Muito bem. Quando eu te notifico, eu te digo o seguinte: você tem 30 dias para pagar ou aviar recurso administrativo. Então, passados 30 dias, você tem 30 dias para pagar ou aviar recurso administrativo. Ora, passou o 30º dia, no dia 31º, você não poderá mais buscar a modificação do crédito tributário na esfera administrativa. Estou falando de judiciário, não. Na esfera administrativa. Acabou o seu direito. Não tem mais direito. Acabou. Ora, se você não pode mais buscar a modificação do crédito tributário na esfera administrativa, o que eu tenho aqui? Constituição definitiva do crédito tributário. Tudo bem. Tá claro?
constituição definitiva do crédito tributário. Você perdeu o prazo para aviar o recurso administrativo ou deixou o prazo passar em autos por vontade própria. Claro, ora, se você não conseguiu fazer isso, paciência. Existe outra hipótese. Ao longo desses 30 dias, você aviou recurso administrativo. Claro? O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário. Ora, ele está tramitando, vem uma decisão administrativa de primeira instância. Então, decisão administrativa de primeira instância. Claro? Bem, você recorreu, a outra parte recorreu, não interessa, o reexame é necessário. Vem a segunda fase administrativa. E aí, aqui vem uma decisão administrativa definitiva. Definitiva. Claro? A partir daqui, você não pode mais buscar a modificação do crédito tributário na esfera administrativa. Conclusão. Aqui você tem o quê? Constituição definitiva do crédito tributário. Ok? Então, olhe lá. Você tem duas hipóteses de constituição definitiva do crédito tributário. Quando você não usou nada do processo administrativo, deixou passar o prazo, ou quando você usou tudo que podia usar, sem sucesso. Claro, é lógico, se a decisão administrativa for favorável a você, se ela for favorável a você, nós estamos diante de uma hipótese de quê? De extinção do crédito tributário. Ok? Muito bem. Olhe lá. Voltando lá no nosso texto, o que nós temos? As hipóteses de interrupção do prazo prescricional. As hipóteses de interrupção do prazo prescricional, previsto lá no artigo 174 do CTN. Lembrando a vocês que cada vez que o prazo se interrompe, ele volta para o zero. Cada vez que o prazo se interrompe, ele volta para o zero. Vamos fazer uma alegoria dessa história aqui. Olhe lá. Os carros, em geral, têm um velocímetro analógico, aqueles antigos, né? De ponteiro. Normalmente, no velocímetro, tem um odômetro integral. Aquele que você não consegue alterar pelas vias normais. Só quando você vai numa oficina para fazer chuncho, para vender o carro, né? Carro usado, você que é chuncheiro. Muito bem. Outro odômetro é o parcial. Normalmente menor e que tem um botãozinho aqui de reset. Claro? Quero dizer, a cada vez que você aperta esse botão aqui, volta para o zero. Ora, então, isso aqui cuida da suspensão do prazo.
cuida da suspensão do prazo. O carro vem andando, parou de andar, parou de marcar. A hora que ele retoma a caminhada, retoma a marcha, ele volta a marcar da onde ele tinha parado. No caso da interrupção, não. O prazo volta para o zero. Cada vez que você aperta o botão de reset aqui, o marcador volta para o zero. Ok? O marcador volta para o zero. Mulher, em geral, tem muita intimidade com esse marcador de baixo aqui, porque quando abastece o carro, tem que zerar. Se não zerar, parece que o carro não anda, né? Só um detalhe. Muito bem. Quais são, então, as hipóteses de interrupção do prazo prescricional? Quero dizer, quais são as hipóteses em que o prazo prescricional volta para o zero? Olhe lá. Pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. Então, quando o juiz recebe os autos de uma execução fiscal e dá um despacho nos seguintes termos: vistos, etc., cite-se conforme requerido. Esse despacho é um despacho que interrompe a prescrição, ok? Pelo protesto judicial. Protesto judicial está previsto lá no artigo 867 do CPC. Diz o seguinte: todo aquele que desejar prevenir responsabilidade, prover a conservação e ressalva de seus direitos ou manifestar qualquer intenção de modo formal, poderá fazer por escrito o seu protesto em petição dirigida ao juiz e requerer que do mesmo se intime a quem de direito. Ok? Muito bem. O que mais? Por qualquer ato judicial que constitua o devedor em mora e por qualquer ato inequívoco, ainda que este é judicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Olha só, do ponto de vista prático, aqui nós temos uma situação bastante interessante. Quando você requer o parcelamento, o requisito do parcelamento é a confissão da dívida. Só te concedo o parcelamento se você confessar. Eu não confesso de jeito nenhum. Não tem importância. Você não confessa, não confessa. Mas também não tem parcelamento. Então, para que haja o parcelamento, é necessário haver a confissão. Conclusão: cada vez que você confessa, você reconhece dever a dívida. Claro, se você reconhece a dívida, isso é caso de quê? De interrupção da prescrição. Tá? Isso é caso de interrupção da prescrição. Ok? Muito bem. Pessoal, olhe lá. Por construção jurisprudencial, cada hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, cada hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário é também uma hipótese de suspensão do prazo prescricional. Cuidado com isso na vida e na prova. As hipóteses trazidas no parágrafo do artigo 174 do CTN falam de interrupção. Olhe lá, interrupção é isso aqui, ó. Interrupção.
volta para o zero e começa de novo. Agora, na suspensão não, na suspensão para. Ora, aqui eu tenho que as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário são hipóteses de quê? De suspensão também da prescrição. Não está escrito isso no CTN. Isso é uma construção jurisprudencial e já está pacificada. Não adianta você querer discutir isso. Ok? Muito bem. Senhores, voltando aqui lá no material, olha só o que eu tenho em termos de julgado, em termos de súmula. Súmula 436. Súmula 436 do STJ. A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. Então, olha só, o que acontece é que, uma vez que você entrega a sua declaração, exemplo, declaração de rendimentos, né? Agora, no dia 30 de abril, você entregou sua declaração de rendimentos da pessoa física. Muito bem, entrega a declaração de rendimentos, o fisco recebe e vê lá que você deve R$100. Claro? E ele não tem motivos para desconfiar da sua declaração. Ao contrário, ele tem motivos para entender que a sua declaração, que constituiu um crédito tributário de R$100, é boa, é fiável, é verdadeira. Ora, ele passa então a aguardar o pagamento desses R$100. Se você não paga, ele não precisa lançar, porque ele já aceitou aquele valor. Claro, a partir do momento que você não paga, ele já pode o que então? Ajuizar a execução fiscal. Tá certo? Nessa hipótese, eu tenho que a entrega da declaração pelo contribuinte marca o início do prazo prescricional. Claro? Marca o princípio do prazo prescricional. Ok? Pessoal, esse assunto de prescrição e decadência é um assunto tormentoso. Eu tentei resumir no nosso material aquilo que é de mais importante. Claro que é de mais importante. Se você ficou com qualquer dúvida, leia. Se você achou que não tem dúvida nenhuma, leia da mesma forma, porque provavelmente ainda existe dúvida. Ok? Grande abraço, fique com Deus e até a nossa próxima, se Deus quiser. Bons estudos.